Olá, hoje no Empresários de Sucesso Ícones eu vou conversar com o advogado Luiz Ufferman, sócio do escritório Delgado Advogados Associados. Muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Luiz. Obrigado, Cláudia, é um prazer e estou à disposição no que eu puder ser útil aqui para nosso encontro. Muito bem-vindo aqui ao Empresários de Sucesso Ícones. Eu gostaria de começar entendendo um pouquinho como você surgiu esse teu interesse pela área da advocacia, como você soube que tinha essa vocação. Bom, obrigado primeiro pelo elogio, né, vocação. Eu encaro, na verdade, a advocacia como um desafio, né? Muito advogado, na minha subseção, na minha entidade mãe, a OAB de Sorocaba, mais de 5.000 advogados inscritos. Eu tenho 27 anos, sou um jovem profissional ainda, e eu encaro a nossa responsabilidade mais como a defesa aí dos direitos de quem não tem voz, defesa de pessoas hipossuficientes que precisam da justiça e o acesso a ela somente se dá através do advogado. Nunca pensei em exercer advocacia, para falar a verdade. Durante a faculdade me encantava a carreira de delegado de polícia, para você ter ideia. E somente após a aprovação do exame de ordem da OAB, quando a gente precisa trabalhar, né, eu acabei ingressando no escritório Delgado, à época como advogado. E hoje, imensamente honrado e sócio do Dr. Antônio Carlos Delgado Lopes, o escritório com mais de 40 anos de tradição, com sede em Sorocaba. E aí me encantei pela profissão e hoje quero terminar minha vida sendo advogado, não penso em carreira alguma, a não ser advocacia. Muito bem. E você tem o escritório funciona em Sorocaba e é onde aconteceu um caso acabou se tornando muito conhecido na cidade e até no Brasil todo, porque saíram algumas reportagens falando desse assunto, que foi um caso de um empresário, dono de uma rede de restaurantes em Sorocaba, que foi ofendido na internet por algumas clientes. Esse caso ficou bem conhecido, né? Como eu falei. Exato. E você acabou ganhando a causa, que foi um marco também aí na sua carreira, né? Conta pra gente um pouquinho dessa questão. Foi uma das primeiras decisões que reconheceram a responsabilidade de quem compartilha também mensagens de ofensas na internet e não apenas de quem publica mensagem, né? Exato. Para falar a verdade, foi minha primeira causa como advogado, lá em 2016. A gente teve o reconhecimento em definitivo da situação que acabou reconhecendo o direito do meu cliente no ano passado, em 2019, pelo Tribunal de Justiça aqui. Foi um caso envolvendo a publicação de ofensas na internet de clientes, consumidoras, em face de um estabelecimento, aí sentindo no direito de extrapolar a liberdade de expressão, que essa foi a tese utilizada pela parte que acabou vencida aí na demanda. A questão de ser a responsabilização ocorrer em face de quem compartilhou foi a novidade aí, né? Ora, quem tem responsabilidade quando abusa, isso é um abuso de direito, quando você abusa o direito, apenas quem originou a publicação? Não. Quem compartilha está subscrevendo, está ratificando aquela manifestação e devido a esse fato aí, todo mundo entrou no jogo aí, processual e a demanda foi devidamente reconhecida pelo judiciário, responsabilizando todos, tanto o autor como quem compartilhou, né, responsabilidade solidária que nós atribuímos no direito, e o Tribunal de Justiça acabou reconhecendo aí, uma das primeiras decisões nesse sentido, essa responsabilidade teve uma repercussão grande para demonstrar que a liberdade de expressão tem um limite, né? O limite, ele termina quando você abusa um direito, o direito de imagem, de honra, um direito de personalidade de outra pessoa, e foi isso que aconteceu. Nenhum direito é absoluto, né? A liberdade de expressão tem limite, e quando se encontra o limite, a consequência é o abuso, todo abuso é indenizável. Foi isso que aconteceu nesse caso. Doutor Luiz, você é ainda muito jovem, mas já tem vários interesses aí na área do direito. Um dos seus estudos mais recentes é em relação à Lei de Proteção de Dados e ao direito digital. Como está essa questão no Brasil? Certo, claro. Essa questão é polêmica atualmente, né? Em tempos que a gente fala de fake news, em tempos em que essa pauta vai tanto do judiciário como aos meios de comunicação, imprensa, discussão nos parlamentos aí, a gente tem a vigência efetiva nesse ano, após a aprovação há alguns anos, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa lei ela visa organizar, responsabilizar e trazer diretrizes para a sociedade, para os meios corporativos aí,
do armazenamento de dados, um resumo muito geral do assunto, que o assunto exige, na verdade, um tempo absurdo pela quantidade de artigos e disciplinas que essa lei trouxe para o nosso país. Um exemplo do dia a dia, se você me permitir aqui, é através do cidadão, consumidor, aí que vai até um consultório médico, faz um exame, requisitado às vezes por seu médico, e tem o dever de informação, na verdade, e o dever de guarda por parte do consultório médico, né? Por vezes, um funcionário da empresa, no caso o consultório, mal intencionado ou com um viés mais voltado ao seu próprio interesse, né, acaba difundindo o resultado ou vendendo informações, banco de dados, enfim, coisas que não são lícitas, e a empresa, nesse cenário, tem que ser responsabilizada. Até então, nós não tínhamos uma legislação nesse sentido, um exemplo muito geral. Essa lei traz disciplina e organiza quais serão as sanções, desde multas e entre outras penalidades, para a empresa que tem o dever de de não só guardar, mas a responsabilização de quem vaza informações deve ser aí uma finalidade, um escopo de qualquer organização corporativa. O violado aí será o cidadão, né? O consumidor, que pode ser tanto você quanto eu, e isso não pode ser permitido. Então a lei é positiva nesse sentido e vem organizar o cenário atual da nossa sociedade brasileira. Doutor Luiz, outra questão bem polêmica aí, ultimamente, esse ano, no ano passado, foi a lei de abuso de autoridade, que foi finalmente aprovada, né, e virou crime. Quem ganha com essa lei? A sociedade, o cidadão, e quem perde, na sua opinião? Vamos começar por quem perde, Cláudia. Quem perde, finalmente, a partir desse ano, com a vigência da lei de abuso de autoridade, mesmo depois de vetos presidenciais derrubados pelo Congresso e com a efetiva vigência da lei, é quem abusa de sua autoridade, quem justifica a sua autoridade para cometer crime. Qual que é o crime? É abusar e violar as prerrogativas do advogado. Prerrogativas, aí um nome esquisito, né? O que são? São garantias do amplo exercício profissional que permitem com que o cidadão seja o maior beneficiado por essa lei, né? Até então as autoridades se tinham como independentes e impunes com relação a esses atos de violações de prerrogativas, né? Eu costumo dizer, e até relembrando aqui, inclusive uma fala do nosso presidente estadual da OAB aqui de São Paulo, o Dr. Caio Augusto, ele costuma mencionar que não há maior autoridade no nosso ordenamento que não seja o cidadão, né? E esse é o destinatário final da lei de abuso de autoridades e de todas as leis aqui do nosso país. A lei ela tem que ser pensada na efetivação do cidadão, no que ela visa beneficiar para a sociedade. Nesse caso, você tem uma responsabilização da autoridade que abusa do seu direito e uma série de condutas tipificadas como crime agora, que vão, de toda forma, trazer muito benefício para a sociedade e, inclusive, um avanço no Estado Democrático de Direito, na questão processual, trazendo não só uma questão de pacificar a sociedade, mas de pacificar o ordenamento jurídico, trazer a questão de que não existe regra de quem é maior ou menor. Todos são instrumentos indispensáveis. O advogado na defesa, o Ministério Público na acusação e o juiz no seu dever funcional de julgar e tão somente, né? O juiz ele não tem nenhuma questão superior a nenhum, advogado, a parte, o Ministério Público. E sim, todos são um tripé indispensável para a administração da justiça. Um outro assunto bem polêmico aí é a questão ambiental. Com tantas queimadas aí acontecendo, um assunto muito polêmico que vem se falando muito nas mídias ultimamente, né? E é um assunto de seu interesse também, essa questão da proteção ambiental e da responsabilidade social. De que forma o direito pode auxiliar nessa questão ambiental? Certo. Um assunto bem triste, né, no nosso atual momento, Cláudia, e um assunto que traz a responsabilidade do advogado mais como cidadão do que como profissional. A defesa aí da questão ambiental, ela é efetivada pela OAB através das suas comissões, Comissão de Direito Ambiental, do qual todo advogado pode participar, nas suas cidades, subseções, como nas suas seccionais dos estados, mas o interesse mesmo difuso e efetivo aí da questão ambiental, ela é de toda a sociedade, a responsabilidade deve recair sobre toda a sociedade. O Ministério Público, com uma importante atuação aí Brasil afora com relação a quem comete esses crimes e também a questão da proteção voltada à legislação ambiental na discussão no Congresso, seja por advogados, pelas ordens seccionais, as OABs seccionais pelo Brasil, e com certeza aí o advogado tem um papel importantíssimo, seja dentro da OAB, seja como cidadão,
mas exercendo aí sua função pública, apesar de um ofício privado, como defensor de todo e qualquer direito da sociedade, inclusive no aspecto ambiental. Muito bem. Por último, eu gostaria de saber, na sua opinião, em relação a outros países, como está essa questão do direito no Brasil? O Brasil ele vem de uma jovem democracia, né? De 88, nossa Constituição, nossa retomada de um Estado democrático de direito, e ele caminha a passos complexos do aspecto de democracia, aí, mas de uma forma muito livre e democrática, das instituições funcionando perfeitamente. O Brasil, comparado a outros países, tem uma legislação muito avançada agora com a Lei Geral de Proteção de Dados que nós comentamos, como também relacionada à questão ambiental, questões envolvendo direito digital, compliance, enfim. Talvez o aspecto que precise ser revisto seja a questão criminal, que a gente não abordou aqui, mas é objeto e tem que ser objeto de discussão da sociedade e do Congresso, né? Eu gosto de falar que não existe essa divisão de instituição e cidadão. Todos fazemos parte da sociedade, o nosso representante eleito tem o dever de nos representar, mas nós temos também o dever de cobrar, o dever de ter uma representatividade e cobrar essa representatividade de forma efetiva, né? Então eu encaro que o Brasil ainda tem passos para percorrer, embora novo também, assim como nossa democracia, e que isso cabe a cada cidadão. Com uma legislação ampla muito avançada, cabe ainda discutir alguns temas que precisam de avanços, e esses avanços só vão ocorrer quando a sociedade, cada cidadão se conscientizar que tem essa responsabilidade e que deve exercer seus direitos e os deveres aí inerentes a cada um. Muito bem, agradeço muito a sua participação, Dr. Luiz, aqui no Empresários de Sucesso Ícones. Espero que, ainda tão jovem, né, que sua carreira aí seja muito longa, que no direito você é muito jovem ainda, né, tem uma longa história pela frente, que seja de muito sucesso. Eu que lhe agradeço e fico à disposição aqui como advogado no que puder ser útil. Obrigado. Eu conversei com o advogado Luiz Felipe Ufferman, sócio do escritório Delgado Advogados Associados. Empresários de Sucesso Ícones, fica por aqui, até a próxima.